ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou. Olá, bom dia a todos. Eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui numa sexta-feira já ensolarada, no início da manhã, em Vilas do Atlântico, no litoral norte de Salvador, para mostrar para vocês um bom livro, daquilo que a gente chama aqui no canal de Sextou com Livro, né? Livro muito bacana hoje, que eu ganhei do meu sobrinho Daniel Brandão, um grande professor, meu mestre, desenhista e artista lá do Ceará, né? Proprietário e sócio maior do Estúdio Daniel Brandão, onde eu já fiz vários cursos de desenho. Recomendo para quem mora em Fortaleza em especial. Não é porque é um curso assim, uma escola, um estúdio de qualidade, né? Muito bem, o livro chama-se Garrincha. Olha que bacana. Ele me mandou, eu recebi essa semana, né? E faço questão de fazer esse vídeo hoje com esse belo livro, né? Trata-se de um HQ, né? História em quadrinhos ou graphic novel, a forma que vocês queiram dizer. Mas os autores desse livro aqui são Fabiano Santos e Samuel Bono. Este livro, ele é recente, é de 2023, essa edição que eu tenho, né, 2023. Infelizmente eu não consegui na internet, nem no livro fala, né, um resuminho dos autores, né, que eu sempre gosto de começar pelos autores. Mas eu sei que Fabiano Santos é aquele que fez as histórias, ou seja, o roteirista, né, desse livro, que é uma biografia em quadrinhos de Garrincha. E quem fez a arte, que é bela, viu gente, muito bonita, foi Samuel Bono. Esse livro aqui tem uma breve palavra dos editores, que eu faço questão de colocar aqui no início. Depois tem também algumas palavras de José Carlos Araújo, o Garotinho, né, quem gosta de futebol lembra dele. E no final tem um dos maiores botafoguenses vivos, que é o Hélio Della Penha, né? Muito bem, então eu dedico esse livro aqui a todas as pessoas que gostam de arte, de literatura, de desenho, não é, de uma maneira geral, e aos torcedores, aos que gostam de futebol também, obviamente, e principalmente em especial aos amigos, né, botafoguenses, assim como eu, que eu também sou botafoguense, e tivemos um campeonato esquisito ano passado, era para ser campeão e não conseguiu, mas esse livro é sobre, para mim, o segundo maior jogador de todos os tempos. Quer dizer, o primeiro maior jogador todo sempre dispensa comentários e tudo, né? Que é o Pelé, né? Mas para mim o segundo foi o Garrincha e não teve outro não. Os editores, eles dão uma palhinha logo no início do livro, fazendo uma espécie de um prólogo, né? Ou apresentação. Ele diz assim: o Mané Garrincha foi um atleta meteórico no cenário nacional. Depois que foi descoberto por Arati, meio volante do Botafogo, em uma passagem por Pau Grande, no Rio de Janeiro, até ser tricampeão carioca com o Botafogo, conquistar 2 torneios Rio São Paulo, também pelo Botafogo, né? E ser bicampeão mundial pela seleção brasileira, 58 e 62, vocês sabem, foram pouco mais de 10 anos. Ou seja, a carreira de Garrincha se resumiu a 10 anos, gente, é muito pouco, tá? Mesmo para um jogador de futebol, é muito pouco. Então ele diz assim ainda, os editores desse belo livro: em uma época em que tudo é registrado por milhões de pequenas câmeras de altíssima definição a todo momento, é preciso lembrar que não foi sempre assim. A maior parte dos dribles geniais de Garrincha, de sua simplicidade ao jogar e de sua agilidade em desconcertar os adversários, simplesmente não foi registrada em imagem, sejam fotos ou vídeos. É outra realidade, né, gente? Era outra realidade. Muito bem. Como prefácio, vamos dizer assim, dessa bela obra, a gente conta com o texto muito bacana, que eu nem sabia que ele escrevia desse jeito, de José Carlos Araújo, né, o Garotinho. Quem é do Rio de Janeiro, quem gosta de ouvir rádio, lembra demais do Garotinho, né, José Carlos Araújo. Ele deu o nome a essas breves palavras que ele fez nesse livro, introdutórias, assim:
simplesmente Mané, né? Não vou ler tudo, mas só 2 pedacinhos que eu acho que eu faço questão de ler para vocês. Ele diz assim, ó: acompanhei Garrincha, só para vocês terem ideia, quem não conhece muito, ou quem não se lembra de quem foi Garrincha, né? Ele diz assim, ó: acompanhei Garrincha muito de perto, lembro do jogo de despedida que fizeram, lembro do seu final de carreira. No seu velório, no Maracanã, muita gente foi se despedir dele, muita gente mesmo, era uma figura muito querida. Foi um adeus concorrido, todos queriam demonstrar o seu carinho por Mané. Infelizmente, Garrincha não pensou no seu futuro, não pensou nem no seu presente. Ele era assim, né? Irreverente. Não conseguiu aproveitar tudo que podia e merecia da vida. Não ganhou o dinheiro que a vida deveria ter lhe dado, que o futebol deveria ter lhe dado. Não usufruiu do luxo, da ostentação, nada disso. Vejam quem foi Garrincha. Era um cara puro, totalmente desapegado do dinheiro. Armando Nogueira, outro grande jornalista, vocês lembram? Da Rede Globo, inclusive, falecido. Gente, tem livro muito bom publicado, A Ginga e o Jogo, que eu já botei aqui nesse canal. Ele uma vez falou para o garotinho, né? Pô, cara, para você ter uma ideia, o Garrincha está guardando o dinheiro dele no armário, na casa dele. Uma de suas filhas abriu o armário e caíram várias notas de 1000. Ele era assim. Com uma simplicidade ímpar, Garrincha assinava contrato com o Botafogo sem fazer qualquer reivindicação. Ele tinha amor pelo futebol, pelo clube. Então, para vocês verem que é Garrincha, né? E esse belo livro, gente, que eu vou colocar, quando eu estiver lendo aqui a parte final do Hélio de la Penha, eu vou colocar para vocês as artes que eu consegui na internet, né? As partes que eu consegui na internet desse livro. Pra vocês terem ideia de como é a obra gráfica, né? E o desenho, né? E os quadrinhos desse livro. Como é bonito, né? Mas tem uma passagem aqui no meio. Bom, aqui o livro ele fala desde a origem dele na infância, né? Que ele tinha pancada de irmãos, acho que era 15 irmãos, e a irmã dele é que deu o apelido nele de Garrincha. Aqui fala logo no início, sabe? É bonito o quadrinho que tem aqui, né? Ele caçando o passarinho, Garrincha, né? E a irmã dele começou a dar o apelido nele, chama ele de Garrincha, que ele matava o passarinho, né? Então era interessante isso aí, era o costume naquele tempo, né? Hoje em dia você matar um passarinho, você vai preso, né? Justamente, na verdade, nada contra, mas como os tempos mudam, né? E aqui no meio, antes da Copa de 62, que o técnico de 58 era Feola, né? Mas Feola de 58. Em 62, Feola, já muito gordo, muito obeso, estava com um problema de saúde, eles substituíram por Aimoré Moreira, né? Que foi campeão. E todo mundo estava com medo naquela época, e estava montando o time de 62, foi muito parecido com o de 58, todo mundo sabe disso, né? Mas aí houve um fato inédito que ele colocou aqui, que eu não sabia, eu vou falar para vocês. Olha que coisa doida, olha o que ele diz aqui. Ele fala aqui em primeira pessoa, como fosse o Garrincha falando, né, no livro. Ele diz assim, ó: o que poucas pessoas sabem, isso em 62, gente, para ir para a Copa, montando o time. O que poucas pessoas sabiam era que eu tinha sido reprovado para ir à Copa pelo psicólogo da CBF, da CBD na época, né? Porque ele não me achava muito bom da cabeça. Aí o que é que aconteceu? Logo arrumaram outro psicólogo que fosse melhor da cabeça para substituir o anterior. Ele me aprovou de cara, ou seja, Mané Garrincha tinha sido reprovado pelo psicólogo para ir à Copa de 62, a Copa que ele acabou e ele ganhou praticamente pra gente, né? Porque Pelé machucou, entrou Amarildo, que jogou muito bem, fez gol pra caramba, mas quem comandou aquela Copa de 62, todo mundo sabe que a gente tem a Copa de 62 por causa de Garrincha, né? Muito bem, para encerrar esse vídeo, que tem que ser rápido, eu não posso deixar de ler, gente, isso aqui, um texto denominado assim, ó: Deus escreve certos por pernas tortas. E o autor desse texto é o Hélio de la Penha, né? Que é um dos maiores botafoguenses que eu conheço, que eu conheci, né? Deve ter sofrido muito no passado, assim comigo, como eu, né? Mas ele fez um texto aqui muito bacana, sabe? Assim como se fosse um epílogo desse belo livro. Eu faço questão de ler. Então, no momento que eu vou ler, eu vou mostrar para vocês o que eu consegui, né, de conteúdo desse livro gráfico, né? Para vocês terem uma olhada. Então, enquanto eu vou falando esse texto do Hélio de la Penha, vocês vão vendo as imagens que eu consegui capturar na internet desse belo livro. Ele diz assim, ó: Garrincha é a vitória da improbabilidade. O menino nascido em 28 de outubro de 1933 era uma coleção de deficiências congênitas. A menos grave delas era o estrabismo. Da cintura para baixo, ele gabaritou todos os problemas que impediriam um garoto de jogar bola na rua com a molecada, quiçá arriscar ser um jogador de futebol profissional, como ele foi, né? Desequilíbrio
da pelve, uma perna 6 centímetros menor que a outra, valgismo no joelho direito, que curvava a perna para dentro, vagismo no joelho esquerdo, que arqueava sua perna para fora, causando um efeito pouco comum. As duas pernas pendiam para o mesmo lado, é verdade. O anjo de pernas tortas, né? O apelido que deram a ele, né? O mais comum é que a pessoa apresente a mesma imperfeição em ambos os joelhos, né? Ou os joelhos se encontram ou se distanciam, que é aquele efeito cowboy, né? Muito doido. No seu caso raro, ambos os membros inferiores pendiam para a esquerda. Há quem diga que era um defeito de fabricação. Ele teria nascido assim. Há os que defendem ter sido sequela de uma poliomielite. O fato é que essa característica o reprovaria na peneira de qualquer clube. Sobraria apenas uma opção: o Tabajara Futebol Clube, o pior time do mundo. Foi o que quase aconteceu. Era do Cacete Planeta, né? Que Hélio Della Penha ajudou a fundar, né? Todo mundo lembra. Natural do bairro de Pau Grande, em Magé, Manuel Francisco dos Santos ganhou como apelido o nome de um pássaro muito popular que o moleque perseguia na infância, armado com um bodoque pelas matas e pelos brejos de Pau Grande. Fosse de outro município, poderia hoje ser conhecido como Cambaxirra, Roxinol ou mesmo Corruíra. Para sua sorte, sua irmã, que o apelidou, não era uma ornitóloga. O craque seria hoje conhecido como Troglodytes musculus, o nome científico da ave, ou seja, do Garrincha. Era de uma família humilde, de 15 irmãos, né, como eu falei antes. Por isso, desde garoto, trabalhou na fábrica de tecidos de sua cidade. Por ser franzino, não tinha vaga no time. Seu chefe temia perder um funcionário numa bola dividida com um dos parrudos operários da zaga. Iniciou a carreira no Serrano Futebol Clube, fato que orgulha os moradores de Petrópolis, entre eles Neném, um primo do meu pai, do Della Penha, né? Que sempre nos contava a história de quando o Flamengo subiu a serra e foi esculachado pelo desconhecido Garrincha. Naquele tempo ele já fazia das suas, né, com o Flamengo, né, contra o Flamengo. Mané tentou vaga em praticamente todos os times do Rio, sempre reprovado antes de calçar as chuteiras. Bastava um rápido exame da radiografia de seus joelhos. Apenas um time ignorou o laudo médico, o Botafogo. O técnico Gentil Cardoso deu uma chance ao garoto para mostrar o que sabia no meio de craques como Newton Santos, Didi e Amarildo Zagallo. Veja com que ele foi jogar, né? O encantamento foi geral. Em 1953, Garrincha passou a treinar no estádio General Severiano. Newton Santos, mais tarde conhecido como Enciclopédia de Futebol, maior laterais do mundo, né? Conta em sua biografia que no dia do teste, depois de levar alguns dribles, sem sequer saber por onde a bola passou, aconselhou os cartolas: contratem logo esse garoto, porque não quero passar vexame no Maraca. Newton Santos era um sábio, né? Assim foi feito. E o Botafogo foi sua casa desde esse dia até 1965. Ali se tornou o maior ídolo do clube. Na seleção brasileira, veja bem, junto com o Pelé, trouxe os canecos mundiais de 58 e 62. Foi por terra nosso complexo de vira-lata, conforme cravou o craque das palavras Nelson Rodrigues. O bicampeonato de futebol colocou o Brasil no mapa mundi. O planeta precisava saber de onde vinham aqueles meninos que praticaram a incontestável apropriação cultural esportiva. A Inglaterra inventou o futebol. O Brasil ensinou como se joga. Hoje em dia chama-se um bobo de Mané. No seu tempo, Mané se escrevia com letra maiúscula e o bobo era o João. Os dribles de Garrincha eram um mistério. Assistindo aos videotapes, vemos que o ponta direito escapava com a bola por uma brecha mínima entre 2, 3 zagueiros, quando não era perseguido por todo o time adversário, mas o roupeiro e o presidente. Enquanto o bando de João batia a cabeça, Garrincha partia ileso rumo ao gol. E era isso, quantas e quantas vezes se viu isso, né? Gerson, o canhotinho de ouro, essa é legal esse depoimento, me falou uma vez como via a diferença entre Pelé e Garrincha. Então dizia Gerson: Pelé tinha um raciocínio muito rápido. Quando você sacava o que ele ia fazer, ele já tinha feito. Já o Garrincha, você nunca sabia o que ele ia fazer. Era isso, é o craque do imponderável, né? Como ele fazia aquilo? O escritor Luiz Antônio Simas costuma afirmar que Garrincha dava a seguinte explicação. O próprio Garrincha falando, ó: meu corpo diz para a cabeça o que eu estou com vontade de fazer, e o cérebro se vira para inventar o drible. É tipo dele, né? Ou seja, Garrincha não sabia explicar, simplesmente Garrincha fazia. Por tudo e mais um pouco, a alegria do povo era ver aquele anjo de pernas tortas levar ao delírio os amantes do futebol. Eu fico por aqui, gente, convido novamente vocês
a comprar e ler esse livro, que é uma beleza, sabe? Principalmente para quem gosta de futebol, de arte, de literatura e de desenho. Fiquem em paz, um bom fim de semana a todos. Um forte abraço.